Em 1979, estreava nos cinemas brasileiros o melodrama Os Imorais. A última cena do filme se desenrola assim. Mário, personagem que incorpora uma masculinidade violenta associada a um padrão hegemônico, segura em seus braços o homem amado. Gustavo agoniza em seus últimos minutos de vida. Mário enfim assume o seu afeto, gritado. Mas por que tudo isso agora? Porque eu gosto de você. Porque eu gosto de você. Porque eu gosto de você! Ouviu o que eu disse? Mas é tarde demais. A derradeira cena da morte de Gustavo, que jamais poderá fugir para bem longe da cidade de São Paulo como gostaria, nem ter a chance de ser feliz, é moldurada a partir de estratégias associadas ao modo melodramático e particularmente de sua tradição latino-americana. Nos braços de Mário, Gustavo desfalece, evocando os tradicionais finais de morte sacrificial das heroínas do melodrama latino, gênero cujas formas narrativas e arquétipos estão estritamente vinculados aos valores da sociedade judaico-cristã e patriarcal. O melodrama é um gênero articulado a uma economia do excesso. Seu apelo visceral se dá em um cuidadoso jogo cênico que associa signos óbvios e exagerados e estratégias de antecipação narrativa que convidam à comoção. Neste vídeo, vamos construir uma análise em torno de Os Imorais, filme produzido por Cassiano Esteves, escrito e dirigido por Geraldo Vietri. Iremos procurar entender o apelo ao engajamento sentimental produzido pelo filme como moldura estratégica para a história de amor com final trágico de Mário e Gustavo. Os dilemas morais que se materializam na superfície do texto melodramático, como é tradição do gênero, nos permitem pensar de que forma a masculinidade hegemônica é tensionada pela articulação expressiva do filme, onde enredo, diálogos e mise-en-scène operacionalizam-se em conjunto. O filme começa com um telefonema que anuncia o falecimento da avó de Mário, jovem rico de São Paulo. Ao ir compartilhar a notícia à sua mãe em um salão de cabeleireiro, Mário estabelece uma troca de olhares através de espelhos e reflexos com dois outros personagens centrais do filme, Glória, rica socialite, e Gustavo, seu cabeleireiro. É a partir desse triângulo que as tensões que marcam a narrativa vão se iniciar. Ao longo do desenvolvimento da trama, no entanto, a verdadeira força motriz dramática do filme vai se revelando presentificada na relação entre os dois rapazes. A tensão entre Gustavo e Mário é revelada através dos gestos, olhares e do próprio comportamento da mise-en-scène. Mário espera sua mãe terminar o penteado. Enquanto isso, ele estabelece uma troca de olhares através do reflexo no espelho com Glória. Gustavo, o cabeleireiro, passa a encarar Mário. Quando Mário percebe que está sendo observado por Gustavo, seu semblante muda. A triangulação de olhares continua, agora com a presença da trilha sonora, que marca a tensão presente nesse primeiro encontro e vai acompanhar todos os momentos dramáticos do filme. Quando sua mãe enfim é liberada, Mário se dirige com ela para o exterior do salão. Por detrás de uma parede, como que se escondendo, Gustavo segue olhando Mário pela vidraça do salão. Assim, a sequência que se inicia com uma troca de olhares entre Mário e Glória termina, em ar dramático, com os dois rapazes se encarando, interpelados por paredes e vidraças. A tensão continua no enterro da avó de Mário, que conta com a presença de todos os cabeleireiros do salão. Gustavo dirige-se a Mário para cumprimentá-lo. No momento em que ambos se encaram e trocam um aperto de mão, a música, mais uma vez, marca a tensão. Até esse ponto, não sabemos quais os reais interesses de Mário. Após o enterro, ele segue o carro dos cabeleireiros. No salão, à noite, espera por Gustavo do lado de fora. Autoritário, ordena para que ele entre no automóvel. No caminho para lugar nenhum, Mário enfim se revela. Quer que Gustavo seja o mediador de um encontro sexual entre ele e Glória. Decepcionado e a contragosto, Gustavo promete conversar com sua cliente, que é casada. Nesse ponto do enredo,
O que está dado é que o aparente interesse de Mário por Gustavo não passava de interesse para outros fins, alcançar a mulher desejada. No entanto, há toda uma gama de gestos que posicionam o desejo de Mário em um terreno ambíguo, desde as trocas de olhares no salão de cabeleireiro até a sua insistência em seguir Gustavo e intimidá-lo a entrar em seu carro. Em mais de um momento, Mário oferece a Gustavo um cigarro. Gustavo, que não fuma, nega. Acontece que o gesto de oferecer um cigarro é dado no filme através de outros personagens como uma marca de um convite ao encontro sexual secreto, às escondidas. Quando o pai e a mãe de Mário se encontram secretamente com seus respectivos motoristas, o acender de um cigarro para o outro coroam o símbolo desse encontro sexual às margens do retrato da família burguesa. Movimento similar acontece entre Mário e Gustavo, quando o primeiro lhe oferece um cigarro. Mas Gustavo não fuma, e nesse gesto nega, implicitamente, o encontro sexual às escondidas. Como veremos adiante, Gustavo se opõe, enquanto personagem, ao teatro da hipocrisia ao se revelar retrato de uma inocência pueril. Nesse sentido, se conhecemos minimamente de Mário, que até esse ponto da narrativa é enquadrado como um playboy aos moldes de uma masculinidade hegemônica autoritária baseada na valorização da virilidade, Gustavo permanece como um mistério. Insatisfeito com a revelação de que Mário seguia apenas em busca de ajuda para a armação de um encontro sexual com Glória, Gustavo bola um plano. Ele convida Mário até sua casa para sua festa de aniversário, prometendo-lhe que Glória estará lá. Quando chega ao pequeno apartamento quarto-sala no centro de São Paulo, onde vive Gustavo, Mário é a única pessoa da festa. Duas coisas chamam a atenção no apartamento de Gustavo. Dois elementos que serão fundamentais não apenas para o desenvolvimento da trama, mas para a sua emolduração melodramática. Uma delas é a quantidade de quadros com pinturas que se acumulam na decoração do apartamento. Paisagens idílicas, florestas e estradas que levam para um horizonte desconhecido. Pinturas feitas pelo próprio Gustavo, conforme ele conta a Mário. Um outro elemento de destaque na dinâmica do apartamento de Gustavo, e que fará par de oposição com as suas pinturas, é a vista de sua janela. Enquanto aguarda a mulher que nunca virá, Mário observa essa vista que dá para o Minhocão. Que inferno que é que está aqui, não? A vista que você está vendo, para mim, não é o que você está vendo. Depende da maneira como se vê. Quando eu olho de dia, eu não vejo viaduto, não vejo carros. Eu vejo um campo, uma fazenda, uma estrada de terra com muitas árvores. Quando eu olho de noite, eu ainda vejo como se fosse um campo, uma fazenda. Os faróis são luas, estrelas que passam, que se movimentam. E aquelas luzes mais lá no fundo são vagalumes. Como é caro ao modo de encenar afeito ao excesso, diferentes elementos da mise-en-scène caminham para uma mesma direção. Não bastasse o depoimento de Gustavo, o movimento da câmera coroa uma simbolização que opõe a realidade da vista do apartamento do personagem e suas fantasias tingidas em tela. Quando fica sozinho, após Mário ir embora, Gustavo é enquadrado através de seu reflexo no vidro da janela. Dessa forma, temos no interior do plano a imagem do personagem, atravessada pelas luzes dos carros que cortam a viaduto de um lado para o outro, as ditas luas, estrelas e vagalumes. Gustavo é presentificado aos moldes de um personagem típico do melodrama canônico. Como aponta Steven Yeun, o melodrama é repleto de personagens que desejam ser amados, que são dignos de amor e a quem o espectador torce para serem amados. A inocência de Gustavo faz oposição ao comportamento de outros personagens da trama. Como aponta Ismael Xavier em sua abordagem sobre o gênero do melodrama, o conflito central se dá entre autenticidade e hipocrisia, traços de caráter que se oferecem aos nossos olhos e ao nosso discernimento de forma clara e distinta. Gustavo fala o que pensa e personifica a autenticidade a que se refere Xavier.
Em oposição a essa autenticidade ingênua de Gustavo, temos a relação dos pais de Mário. Como já comentamos, cada um deles vive experiências extraconjugais com seus respectivos motoristas e vivem um casamento de fachada. A hipocrisia do núcleo familiar burguês, aos moldes do melodrama, é evidenciada na composição de um plano em particular. Pelo reflexo do vidro do carro, vemos o casal se reencontrando após os dias em que, separados, cada um viveu suas experiências sexuais. Há evidências ao longo do filme, através de gestos e olhares, de que ambos têm consciência de suas relações extraconjugais, apesar de manterem o teatro das aparências. E é justamente sobre aparências e hipocrisias que esse plano se refere. Você está bem? Agora estou. Se soubesse a saudade que eu estava. Eu também. Você está com uma boa cara. E você mais linda do que nunca. Almoçamos juntos. Claro, antes quero tomar um banho. Você deve estar muito cansado, né? Não muito. O Ronaldo veio dirigindo o tempo todo. O que seria um diálogo banal é filmado de tal forma que traz para a superfície do texto a moral oculta a que se refere Peter Brooks em seu trabalho sobre a imaginação melodramática. É como se a mise-en-scène desse conta de revelar algo que está além do teatro das aparências mantido pelo diálogo. Pelo reflexo do carro, a imagem de ambos é distorcida, estabelecendo um comentário moral sobre aquela relação a partir da encenação. Tal ideia está associada a uma premissa central do melodrama canônico, onde o ser autêntico é transparente, se expõe por inteiro, sem zonas de sombra. O ser hipócrita é turvo, se cobre de máscaras, exibe sua duplicidade. A diferença entre esses dois polos deve ser evidenciada de forma óbvia e de pronta assimilação pela articulação cênica. Dessa forma, a oposição e os imorais se dá na chave da obviedade. Gustavo gosta de Mário, como ele diz. Sua inocência e virtude são marcadas pela simplicidade do gesto de gostar, de querer estar junto. Em mais de um momento, Gustavo diz querer fugir daqui. Essa fuga desejada pelo personagem faz eco à oposição das molduras a qual comentamos. Aquela da paisagem urbana caótica de sua janela e aquela de suas pinturas. Cenários idílicos que simbolizam uma espécie de paraíso original, longe das pressões da grande cidade. Nesse sentido, os dramas do filme são também sublinhados por uma questão de classe. O apartamento de Gustavo na rua Santo Antônio, no centro de São Paulo, marca sua posição social, como aponta André Ormond. A São Paulo de Os Imorais é uma cidade terrível de se viver, muito próxima à realidade da verdadeira São Paulo dos anos 70. Uma imagem em particular evoca a vista da janela de Gustavo enquanto uma paisagem opressora para antecipar os caminhos narrativos de Os Imorais, aos moldes do melodrama. Quando confrontado por Mário, que exige saber por que ele armou o seu desencontro com Glória, Gustavo se abre. Eu gosto de você. A declaração do personagem desperta a fúria violenta de Mário. Em sua tese de doutorado, Chico Lacerda cita Os Imorais como um dos exemplos de filmes dos anos 70 que apresentam posturas homofóbicas para compor a vilania de determinado personagem, operacionalizando dessa forma uma abordagem favorável da homossexualidade, ainda que reconhecendo e trazendo à tela a homofobia que fazia, e faz, parte de sua experiência. A violência desperta em Mário, como vamos argumentar, é acionada através do tensionamento de sua posição heterossexual associada à masculinidade hegemônica, e certamente se manifesta no filme através de uma moldura de vilania. Isso porque, como veremos, é essa mesma postura violenta que desencadeará a tragédia final que faz de vítima, principalmente, aquele personagem associado à inocência pueril que se opõe ao teatro da hipocrisia social. Enquanto Gustavo limpa o sangue que escorre de seu nariz com sua camiseta, o enquadramento se movimenta em direção à janela. Mais uma vez, o cenário urbano caótico que enclausura o personagem naquele contexto de violência e desesperança. Sobre as dinâmicas da mise-en-scène que hipertrofiam a realidade cotidiana com simbolizações exacerbadas, marca das narrativas melodramáticas, Thomas Elsasser comenta: quanto mais o cenário se enche de objetos os quais o enredo dá significância simbólica, mais os personagens se enclausuram em situações aparentemente inelutáveis. No caso de Os Imorais,
o enclausuramento do personagem é presentificado simbolicamente não por um objeto, mas pelo cenário como um todo e pela vista de sua janela. A camiseta suja de sangue na janela de Gustavo também marca uma mudança importante na trajetória dos personagens de Os Moraes. Podemos ver de longe e fora de foco Mário atravessando a rua, vindo ao encontro de Gustavo, a quem espancara no dia anterior. Arrependido, ele leva o rapaz ao hospital para garantir que não houve nenhuma fratura em seu corpo. No caminho de volta, Mário e Gustavo estabelecem um diálogo que resume os conflitos centrais de Os Moraes, ao mesmo tempo em que prepara o terreno para os eventos que desembocam no desfecho trágico. Eu só faço as coisas que eu sinto. Eu nunca me preocupei com as coisas que eu faço. Eu sou mais homem ou menos homem. Agora eu tô com vontade de dizer que eu gosto de você. Agora eu tô com vontade de segurar a tua mão. Ou mesmo ficar aqui, calado, só junto de você. Eu sou menos homem por isso? Mário assiste o monólogo de Gustavo, fascinado. O que se segue é uma relação de parceria entre os dois, onde o Mário vai ensinar Gustavo a ser um homem. O primeiro passo, ele afirma, é trepar. No carro do agora amigo, Gustavo tem seu primeiro encontro sexual, com Rosa. A curva inesperada estabelecida pela trama se dá, então, quando Gustavo e Rosa se apaixonam, trocam juras de amor e decidem se casar e fugir para bem longe. Em contrapartida, Mário, o machão, começa a demonstrar ciúmes pelo casal e revelar seu interesse romântico para com Gustavo. Assim, a masculinidade hegemônica sustentada por uma lógica sexista e heteronormativa e presentificada em Os Moraes pelo personagem de Mário, vai ser tensionada e assim catalisar o fim trágico de seus personagens. Nos últimos minutos do filme, Mário observa de longe o casal Gustavo e Rosa na Praça da República. Enfim, Gustavo tem companhia para vender seus quadros. A venda bem-sucedida faz com que Gustavo deixe Rosa sozinha só por alguns minutos, para ir a seu apartamento buscar mais pinturas. Essa será a última vez que eles se veem. De volta ao apartamento, já com os quadros em mãos e pronto para voltar à praça ao encontro de sua amada, Gustavo é abordado por Mário. O jovem cabeleireiro conta a seu amigo seus planos de se casar. E você acha que vai dar certo? Mas eu preciso tentar. Na saída do apartamento, Gustavo estende sua mão a Mário. Os dois se encaram. O plano detalhe que se segue faz eco àquele localizado no começo do filme e constrói assim um movimento circular. Dessa vez, no entanto, é Mário quem segura a mão de Gustavo por mais tempo, até soltar em seguida. De forma autoritária, Mário toma o lugar do motorista no carro de Gustavo e o obriga a se sentar no passageiro. Enquanto dirige, Mário questiona o casamento de Gustavo. Ela é bacana, Mário. Ela é uma puta, é isso que ela é. Que caminho você está pegando? Eu tenho que voltar para a Praça da República, levar os quadros. A Rosa tá me esperando. Esquece essa merda de Praça de República. Esquece essa merda de quadros. Esquece essa porra daquela mulher. Eu não tô te entendendo. Nós dois vamos viajar. Eu tenho dinheiro, muito dinheiro. Já pensou viajar? Podemos viajar o mundo inteiro. Um plano detalhe nos pés de Mário, pisando no acelerador do carro, demonstra a velocidade a que eles se encontram, cada vez maior. É como se, quanto mais nervoso Mário fica, com mais velocidade o veículo se move. Nesse momento, a tragédia anunciada se conclui em um acidente de carro, que capota pela calçada e alça Gustavo para fora do veículo. O rapaz rola pelo chão, derrubando uma barraca de laranjas que se esparramam junto a seu corpo. Ainda dentro do veículo, ferido, Mário se levanta cambaleante e corre em direção ao corpo estirado de Gustavo. Gustavo! Gustavo! Gustavo!
Quando Mário finalmente revela seus sentimentos a Gustavo, o acidente de carro desenha a impossibilidade do final feliz. A arbitrariedade desses eventos finais, embora relacionados às forças exteriores recorrentes ao melodrama, está também intimamente associada aos imperativos sociais que mantêm a hegemonia de uma masculinidade heterossexual hiperviril, que, ao ser tensionada por um amor por outro homem, gera, aos moldes do melodrama, o final infeliz de seus personagens. No caso, o compartilhamento de sentimento pelos dois personagens vem tarde demais e convida à comoção. Mas junto a isso, a morte de Gustavo, o personagem que corporifica a autenticidade inocente no mar da sociedade hipócrita, é também via para o derramamento de lágrimas. Nesse sentido, como aponta Ismael Xavier, embora o final feliz prevaleça na narrativa melodramática, o infortúnio da vítima inocente é também uma forma canônica. No plano final de Os Imorais, os dois personagens estão cercados de pessoas que observam o espetáculo trágico. Diferente dos outros encontros sexuais ao longo do filme, principalmente aqueles relacionados aos pais de Mário e seus respectivos amantes, que se dão às escondidas, aqui a declaração de amor em forma de um beijo final se dá à luz do dia, e cercada por um olhar público corporificado pelas pessoas ao redor. Os Imorais termina com a construção de um tableau, reafirmando assim sua aproximação estratégica ao modo operativo melodramático. Os recursos do melodrama aqui comentados são utilizados em maior ou menor medida em outros filmes dirigidos por Geraldo Vietri, como Adultério por Amor e Sexo, Sua Única Arma, mas nunca com tão fortes tinturas como em Os Imorais. Nesse sentido, podemos pensar que a história de uma relação homoafetiva, até aquele momento pouco explorada pelo quadro do cinema brasileiro, com raras exceções, é estrategicamente emoldurada pela aliança ao melodrama. Isso porque a introdução de bloqueios e barreiras à relação do desejo são uma constante no melodrama, moldura perfeita, então, para uma história de amor homoafetiva. Ismael Xavier aponta que o melodrama, por tradição, abriga e ao mesmo tempo simplifica as questões em pauta na sociedade. Ou seja, é a partir das estratégias ancoradas na economia do excesso e no espetáculo visual em busca de um convite à comoção que o melodrama traduz à sua maneira os mais diferentes debates com altos tons moralizantes, mas não necessariamente moralistas. Nesse sentido, parte dos trabalhos que abordamos nesse capítulo se referem a um contexto dos anos 70, onde o melodrama ganha uma revalorização por parte da teoria crítica. Os filmes de Douglas Sirk, por exemplo, foram centrais a um debate sobre as ambiguidades e a pretensão crítica à moral dominante expressa na mise-en-scène do melodrama canônico dos anos 50. Debate esse que se referia, em um aspecto mais amplo, às possíveis fissuras na coerência ideológica do cinema industrial como um todo. Assim, seguindo essa tradição, nos anos que se seguiram e no contemporâneo, como aponta Xavier, o melodrama se faz como moldura perfeita para as mais diversas negociações que envolvem diferentes grupos, classes, etnias, identidades sexuais, nações, em conflito ou em sintonia com a ordem social. É nesse sentido que Mariana Baltar evoca Toda Nudez Será Castigada, junto a outros exemplos do cinema mundial, como um exemplo de filme que se apropria da matriz popular do excesso melodramático por vias desviantes. Isso porque, se na conformação de uma imaginação melodramática no século XVIII, a família e a esfera do privado vão ser lugares fundamentais da articulação de uma moral burguesa, na reapropriação dessa imaginação por filmes como a adaptação de Nelson Rodrigues por Arnaldo Jabor, a mesma estética do excesso não coloca a família burguesa como cenário de virtudes, mas de pecados. Junto a esse exemplo, Baltar recupera outros filmes associados ao cinema moderno e contemporâneo para argumentar sobre as possibilidades de um deslizamento da moral na chave do melodrama. Assim, tais deslizamentos se dão no interior das matrizes de excesso que convidam a um tipo de engajamento sensório-sentimental, em muitos momentos estabelecendo algumas fissuras com a ideologia burguesa que sempre esteve tão intimamente ligada à construção do melodramático. Em Os Imorais, o melodrama é moldura com tons morais para a trama que se desenvolve em diferentes núcleos, fundamental para a articulação das fissuras na ordem heterossexista da masculinidade hegemônica. Aqui também,
Tal qual em toda nudez será castigada, o núcleo familiar burguês é o lugar dos vícios e da hipocrisia. A oposição é corporificada por Gustavo, autêntico, que faz o que sente vontade, inocente, portanto, e solitário. Tudo o que ele quer é uma chance para tentar ser feliz. Ele quer sair dali, fugir para longe do centro urbano paulistano e para mais perto das paisagens sonhadas de suas pinturas. Nesse caldo, Mário é o machão que, ao se apaixonar por Gustavo, promove ruídos em sua própria masculinidade. Ruídos que se transfiguram em violência e em morte. Em Os Imorais, o polo da virtude é presentificado pelo personagem que foge às expectativas da masculinidade hegemônica. Sua morte é acidental, mas ao mesmo tempo operacionalizada por forças seculares que se referem à ordem normativa que inscreve corpos e desejos em determinadas expectativas. A Mário resta o arrependimento. É tarde demais. A nós restam as lágrimas.